tempo mais tarde. O grupo de Naofumi acabou chegando em uma outra localidade, uma vila que foi recomendada por Erard, uma vila chamada Ryuchi, um vilarejo relativamente grande com uma floresta próxima ao vilarejo. Ao chegarem no vilarejo, Naofumi conversou com alguns dos moradores locais e descobriu sobre uma mina próxima ao norte em uma montanha próxima ao vilarejo. Com a informação obtida sobre a mina, Naofumi acabou compartilhando ela com seu grupo, fazendo Lynx pegar os braços do Naofumi e da Mia e, mesmo sendo mais baixa que eles, puxou os dois com tudo em direção à mina, indo tão rápido que deixou as outras perdidas, mas logo elas foram atrás dos seus companheiros. Ao chegarem no local, Elsie e as outras ficaram como uma gota atrás da cabeça ao verem Naofumi e Mia jogados ao lado de uma cabana, que estava próxima à entrada da mina. Naofumi e Mia estavam tontos, enquanto Lynx estava dentro da cabana, vendo que estava lá dentro, achando uma corda, uma picareta, um mapa e mais algumas coisas. Ao achar os itens, Lynx logo foi para o lado de fora, vendo que Mia e Naofumi estavam se levantando com a mão na cabeça. Lynx, já se recuperou? Naofumi, Aari. Qual o seu problema? Lynx, Aari. Me deixa, eu não tava suportando mais a mesma área, então não me encher o caralho. Pegar, socar essas coisas no seu escudo. Lynx jogou os itens que ela pegou no Naofumi e acabou tendo um pouco de dificuldade para pegar tudo. Após soltar um resmungo, Naofumi pegou os itens e deu pro escudo absorver eles. Com isso ele acabou liberando mais 3 ramificações no escuro. Mas após isso um texto apareceu. O primeiro texto dizia habilidade desbloqueada, enquanto o segundo texto, um menor abaixo do segundo, dizia escudo de ataque aéreo. Lynx, aí liberou alguma coisa legal? Naofumi, liberei sim. Escudo de ataque aéreo. Ao chamar pelo nome do escudo, enquanto levantava a mão, ele fez assim com que aparecesse um escudo de energia verde na forma de um escudo medieval com o símbolo de asas na parte da frente. Lynx, parecer que temos uma nova habilidade para brincar. Mas bem, eu tava a fim de outra coisa. Todos olharam a Lynx, vendo ela abrindo o sistema dela. Lynx começou a tocar em alguma coisa dentro do sistema dela. Após alguns segundos, a armadura de Naofumi se formou sozinha, deixando todos confusos, especialmente o Naofumi, que antes de poder perguntar o que estava acontecendo acabou recebendo uma notificação em seu sistema de herói. A notificação era um aviso de alteração da armadura base do Naofumi. Alguns segundos depois, a armadura do Naofumi acabou brilhando em verde e preto e logo ela tomou uma forma diferente. As ombreiras dele ficaram um pouco maiores, o peitoral criou uma linha com 3 segmentos em forma de V até a cintura e com nas laterais do corpo uma camada metálica negra cobrindo as laterais e as costas. Manoplas dele ficaram maiores, cobrindo até acima do cotovelo com anéis surgido no final. Na parte dos antebraços surgiu uma abertura em forma de diamante e um espinho surgiu diagonalmente na parte inferior, e na parte da mão surge garras nos dedos, e as botas ficaram mais robustas com um espinho surgindo na área do joelho. Quando a metamorfose da armadura terminou, Naofumi e as outras puderam ver a nova aparência da armadura de forma melhor. Eles logo notaram que a armadura estava com a mesma paleta de cores da forma anterior, mas com detalhes dourados. Naofumi, mas que, Lynx, calma aí grandão. A sua armadura só recebeu uma atualizada. Ela já estava bem capenga com a aparência de antes, então essa atualização não faz mal. Naofumi, mas que diabo? O que é que você fez? Lynx, Aari. Que saco, viu? Eu achei um pouco de ouro dentro da cabana. Como tínhamos material sobrando, eu usei um pouco de pele de ouriço terrestre e o ouro para melhorar a defesa da armadura. Naofumi e as outras garotas ficaram surpresas com aquela explicação, fazendo Lynx revirar os olhos. Após sua explicação, Lynx abriu o ASL dela e foi para a área de confecção. Na área de criação, Lynx acabou apertando em um botão que estava no topo do lado esquerdo da área, onde se escolhia os itens usados para a criação dos itens do sistema. Ao clicar no botão, a área dos materiais mudou, revelando uma nova área de recursos, uma área que não possuía espaços quadriculados, apenas linhas horizontais que separavam uma seção da outra.
Em cada seção havia uma imagem de um escudo diferentes formas. Cada seção possuía cerca de 7 imagens de escudos em uma formação horizontal. Lynx começou a descer as seções até que ela achou uma seção onde havia 3 escudos com pontos de exclamação vermelhos, fazendo a garota sorrir. Ela apertou em um dos escudos, um que parecia um escudo de metal com um par de picaretas saindo do centro, onde havia uma joia verde, ficando em posições verticalmente opostas e nos lados havia uma elevação que só tinha uma abertura na área do cabo das picaretas. Ao clicar no item, a tela mudou mais uma vez, agora mostrando a imagem do escudo ampliada do lado esquerdo e centralizada, enquanto do outro lado havia o nome do escudo e uma descrição sobre o item, parágrafos abaixo, os efeitos que ele tinha, que no caso do escudo de picaretas era um aumento na capacidade de mineração. Abaixo do parágrafo do efeito no canto inferior esquerdo, perto da linha vertical que dividia a imagem do texto, havia 2 ícones, um na forma de uma forja e o outro na forma de uma folha com engrenagens dentro. Ao clicar no ícone da folha, a tela mudou para um tipo de loading. Naofumi, ei, Lynx vai ficar parada aí até quando? Vamos logo, Lynx. Calma seus cornos, tô fazendo uma coisa Naofumi, e as garotas ficaram como uma gota atrás da cabeça com o comentário da Lynx, que já estava há 3 minutos parada. Quando a tela carregou, apareceu vários quadros na tela, cerca de 5 fileiras de 5 quadrados, todos sendo blueprint de diferentes equipamentos. Lynx olhou até achar a blueprint de uma picareta. Ela clicou nela e a tela mudou mais uma vez, agora mostrando a imagem da blueprint no centro da tela, e na parte mais acima enquanto embaixo estava 4 espaços circulares. Quando Lynx tocou em um dos espaços, uma segunda tela do ASL se abriu sendo retangular e só mostrando os itens que o grupo tinha coletado. Com isso, Lynx escolheu uma das matérias e depois fez isso com os outros espaços vazios. Quando todos os espaços estavam preenchidos, eles foram até a blueprint e um processo de confecção se iniciou, fazendo Lynx fechar a tela. Quando Lynx olhou para frente, ela viu que Naofumi e as outras tinham deixado ela para trás, deixando a garota irritada, mas ela logo foi atrás de seus amigos. Após o grupo se reunir, com a Lynx dando uma voadora no Naofumi e na Mia, eles vagaram pela mina por alguns minutos, com a Sark iluminando o caminho com uma chama que ela gerou em sua mão. Durante o caminho, Lynx explicou para o grupo que o ASL tinha a capacidade de criar um mapa holográfico dos locais por onde eles passavam, e ela usou isso para não se perderem na mina, que se mostrou maior do que o esperado. Quando o grupo chegou na área mais aberta da mina, o grupo ficou um pouco em choque ao ver que a mina era uma caverna muito grande com diversos cristais brotando do solo, parede e teto. Para onde eles olhavam, o grupo conseguia ver alguns equipamentos de mineração, além de alguns esqueletos e túneis. Lynx. Ok, a gente vai acabar ficando por um bom tempo. Aí meus braços já tão doentes. Naofumi, eu tô no mesmo, mas é melhor a gente ir logo. Lynx suspirou, mas logo os olhos dela brilharam em vermelho por alguns segundos. Após seus olhos brilharem, Lynx abriu o ASL, chamando a atenção de todo mundo. Mas antes deles poderem perguntar algo, na frente de cada um deles uma picareta se materializou. A picareta possuía um cabo longo com as extremidades escuras e robusta. A cabeça da picareta possuía uma joia amarela pontiaguda, enquanto as lâminas eram mais eretas e possuía a parte de cima, tendo uma camada que cobria a lâmina, chegando até um pouco antes da lâmina. Lynx. Bem, será para ficar fazendo o trabalho de mineração. Vamos usar isso, Sark. Você tirou isso da onde? Lynx. Era isso que eu tava fazendo quando você me deixaram para trás, seus cornos. Eu nem devia dar isso para vocês. Todos ficaram como uma gota atrás da cabeça, vendo a Lynx virando o rosto e irritada com eles, mas todos acabaram dando um abraço nela que perdoou eles. Após pegarem as picaretas, o grupo se dividiu em 2, com Sark, Mia e Elsie indo por um caminho à direita e o Naofumi, Raptalha e Lynx indo pelo caminho da esquerda. O trio de Naofumi desceu um caminho inclinado até chegar em um local mais aberto, com um lago em uma parte mais abaixo e tendo algumas quedas da água visíveis. Naofumi, a gente tem algum analisador de ambiente?
Lynx. Ai como eu queria, mas aí é só se tivermos itens para criar algo assim, ou arranjamos algum animal com essa habilidade. Naofumi e Rapitalha ficaram como uma gota atrás da cabeça ao verem a Lynx fazendo seu comentário enquanto se jogava para trás, caindo do local elevado em que eles estavam. Rapitalha subiu nas costas do Naofumi e logo ele saltou para as áreas de baixo. Os três pegaram suas picaretas e começaram a mineira, o que foi facilitado pelas picaretas que tinham a habilidade de fazer eles acertarem os pontos fracos dos minerais, além da picareta ter uma força de perfuração e impacto maior. Após alguns minutos, o trio havia conseguido reunir bastantes minerais que foram colocados em uma bolsa que eles haviam comprado logo após chegarem no vilarejo antes de irem para a mina. Lynx. Acho que já pegamos o bastante, não? Naofumi, você acha? Lynx. Mas nem fudendo, a gente vai ter que ficar aqui por umas boas horas, já que a gente vai precisar de muitas coisas para conseguirmos novos itens. Rapitalha. Mas essa área já está vazia, a gente pegou muitas coisas. Rapitalha olhou para os lados vendo os vários buracos que foram deixados na área que eles acabaram minerando, tendo até alguns buracos por onde estavam vazando água por conta da profundidade dos buracos. Naofumi, isso é verdade. Bem, deve ter uma área com mais minerais aqui perto. Mas, Rapitalha, não quer que eu carregue a bolsa? Rapitalha. Ah. Não precisa, eu tô bem, não tá tão pesado assim. Naofumi, tem certeza? Não precisa ficar se esforçando muito, se estiver muito pesado para você é só me dar que eu carrego. Rapitalha, eu sei, não precisar ficar preocupar com isso. Naofumi, certo. Lynx. O papo tá bom, mas já tá bom de ficar conversando enquanto tão parada. Se querem conversa, façam isso enquanto mineram. Naofumi, meu Deus, você tá parecendo um chefe chato de empresa. Lynx. Agradeço pelo elogio. Após saírem daquela áreas, o trio foi até uma área onde havia alguns caminhos, mas a área em si era bem grande com bastantes minerais e alguns cristais. Dessa vez, Naofumi e Lynx ficaram com a parte de mineração, enquanto a Rapitalha ficou em guarda por conta dos caminhos que estavam por ali. Lynx, você acha que as garotas estão tão bem? Naofumi, creio que sim, elas já estão bem fortes, além que elas têm até mais que bastante experiência que nós três, elas devem estar bem. Se a Sark não socar nenhuma parede, acho que a minar não vai cair. Lynx. A força dessa garota não é brincadeira. Ela é praticamente um tanque de ataque. Naofumi, nem me diga, eu tô até com inveja disso. Porra, eu só consigo tancar as coisas, mas não tenho poder de ataque. Lynx. Ah, como se isso fosse verdade. Só a sua armadura já manda todo esse argumento pro inferno. Naofumi, eu tô falando sem considerar a armadura. Aquela merda é um act literal. Lynx acabou soltando uma risada com o comentário do Naofumi. Todavia, a dupla se assustou ao ouvir um alto grito da Rapitalha. Rapidamente, os dois saíram do buraco em que estavam e foram até a Rapitalha, mas assim que eles saíram do buraco, eles ficaram em choque ao verem um grande cachorro de duas cabeças saindo de uma das aberturas, enquanto era seguido por cachorros menores e mais esqueléticos. Ao verem os monstros, Naofumi de imediato ativou sua armadura e correu até a Rapitalha, que estava a alguns metros do local onde Lynx e Naofumi estavam minerando. A movimentação do Naofumi acabou fazendo com que dois dos cachorros menores avançassem na direção dele, mas sendo mais rápido que o próprio Naofumi, Lynx avançou e atacou um dos cachorros com a picareta dela, perfurando a cabeça de um dos monstros. Em seguida, ela lançou o monstro no outro, lançando os dois para longe. Lynx, ela tá bem? Naofumi, tá sim, parecer que é só pânico. Lynx, certos, vamos meter o pé daqui, mesmo com nosso nível alto, esse monstro cachorro de duas cabeças é da primeira onda, então o nível dele é bem maior que os dos cachorros do Dark Souls 1. Rapidamente os cachorros menores avançaram em direção à dupla, fazendo Naofumi pegar a Rapitalha no colo e em seguida desferir um chute em um dos cachorros e em seguida girando chuta outro, mandando os dois para longe, enquanto a Lynx usou a picareta para acertar a mandibular de um dos cachorros que foi nela e depois o jogou para longe.
Lynx girou a picareta, fazendo o cristal começar a brilhar, e logo ela atacou o chão, criando uma explosão ao acertar o solo, resultando no cachorro de duas cabeças avançando, mas ao passar pela nuvem de poeira criada, ele não acertou nada e Naofumi, Raptalha e Lynx já tinham sumido daquele local. Enquanto isso, em outra área da mina, com o grupo da Mia, o trio estava explorando uma passagem que elas haviam encontrado durante as minerações delas. Ao verem a passagem que era uma abertura relativamente grande em uma parede, as três entraram e tiveram que passar por uma passagem estreita por alguns minutos até que elas saíram em um tipo de masmorra, um corredor largo com as paredes de tijolos e algumas tochas apagadas nas paredes. Eu sei, tá muito escuro aqui. Não consigo ver muito à frente, Sark. Eu resolvo. Sark levantou sua mão e disparou uma rajada de fogo para frente que passou por todo o corredor, acendendo cada uma das tochas próximas ao local. Com a iluminação, o trio pôde ver mais do local em que estavam, um corredor de tijolos com musgo, plantas e goteiras em certas partes do corredor, além de buracos e algumas peças quebradas ou parcialmente intactas de armaduras e armas. Mia, provavelmente deve ser uma dungeon antiga. Pela aparência deve estar aqui desde a última geração de heróis, Sark, a área. Esse lugar não tem nem de longe uma aparência convidativa, eu sei. Concordo. Já pegamos mineiros o bastante, então podemos explorar um pouco daqui para procurar alguma coisa que nos ajude, Sark. Acha que o mestre vai gostar disso? Eu sei. Provável, mas é melhor não corrermos riscos. Podemos estar em nível alto, mas se houver monstros da geração passada eles vão ser infinitamente mais forte que nos nesse momento, Sark. Putz, pior que é verdade, Mia. Bem, se isso fizer o Naofumi for menos hostil comigo, eu tô topando qualquer coisa. Sark que eu sei. Acabaram ficando com uma gota atrás da cabeça com aquele comentário, apesar delas já terem noção do porquê daquilo. Após aquilo, o trio seguiu o caminho do corredor, andando por alguns minutos até que elas acharam uma encruzilhada e decidiram seguir pela esquerda, o que fez elas pararem em uma outra área, uma mais aberta. A área era extremamente aberta, tendo um espaço que lembrava uma arena de batalha. As paredes eram bem irregulares, tendo algumas elevações e parecendo ter algo em cima delas. O chão do local estava úmido, e havia algumas flores murchas caídas, além de troncos de árvores. No teto, a consideráveis metros de distância, havia uma abertura que dava para o lado de fora do local, mas como o céu estava nublado e o sol estava se pondo, praticamente não havia iluminação naquele local. Ao adentrar aquele local e repararem como ele eram, mesmo que superficialmente, as garotas acabaram ficando com um frio na espinha. Eu sei. Eu tô com um mau pressentimento. Mia. Sark, tenta iluminar aqui. Seja o que tiver aqui, não vai ser bom a gente não conseguir ver, Sark. Beleza, mas não me culpe se isso chama a atenção de algum monstro. Sark começou a esfregar as mãos dela até que o centro das palmas dela começaram a brilhar em laranja e logo Sark abriu as mãos sem as separar e soprou, assim liberando uma rajada de fogo que ela direcionou para a parede, fazendo o fogo bater nela e ir para o lado, dando uma volta circular pelo local até voltar ao ponto de origem, assim iluminando todo o local e acendendo as velas que estavam nas elevações da parede. Quando as chamas iluminaram o local, as três garotas arregalaram os olhos, ao verem que bem ao fundo do local, do lado oposto ao delas, estava um gigantesco ser. Era um monstro que tinha o torso humanoide inchado com braços humanos saindo de certas partes. Os membros daquele monstro eram largos e magros, além de terem uma aparência de madeira podre, tendo bolinhas brancas em certas partes e galhos pequenos saindo, por fim, do que seria o pescoço para cima. Se havia apenas um amontoado de galhos que eram grandes e grossos que cresciam para cima e se retorciam desordenadamente. Ao verem o monstro, o trio de garotas ficou em choque e paralisadas. O tempo parecia ter parado para as três, que sentiram o perigo que aquele monstro caído representava, mas elas acabaram voltando à realidade ao verem o monstro começando a se mover, de forma lenta mas notável. Sem que qualquer uma pudesse raciocinar, Mia pegou a Sark e a Elsie e saiu correndo, antes que o monstro pudesse as notar, ou sendo isso que Mia esperava que acontecesse.
Mia correu sem parar por todo o caminho que elas tinham passado, e ao chegar na entrada que elas usaram, Sark se soltou da Mia e correu mais rápido, socando a parede, a destruindo, criando uma passagem melhor para elas saírem daquele local, mas que só ficou aberta tempo o bastante para elas saírem da dungeon antes de desmoronar. Ao saírem daquele local, a pressão que elas sentiram sumir e elas puderam respirar, com a Mia tossindo por conta do esforço de correr tão rápido. Sark caiu de joelhos no chão, soltando um suspiro longo que quase a fez perder todo o ar dos pulmões enquanto tremia, enquanto a Elsie foi até uma rocha grande e se encostou nela. Puta merda! Só a presença daquela coisa estava me fazendo travar toda. Meu Deus, aquela coisa era da geração passada. Era um dos monstros que ficaram após aquela época. Melhor encontra um Naofumi e dá-o fora daqui logo. Enquanto Mia pensava, ela e as outras duas acabaram ouvindo o grito de Rapitalha, deixando todas em choque, e logo elas correram em direção à origem do som. Em outra área da mina, Lynx e Naofumi estavam correndo por uma passagem um pouco estreita e com pontas de cristais saindo das paredes ao lado. A dupla estava sendo perseguida pelos cachorros menores que corriam a toda velocidade em direção ao 2. Lismo. Puta merda. Essas coisas são persistentes para cacete, Naofumi. Seria mais fácil se estivéssemos em um lugar mais aberto, Lynx. Quem dera esse fosse o único problema. Os cachorros são mais fracos que a gente, mas ainda próximos ao nosso nível para nos causar danos. E como estão em maior quantidade, eles podem causar danos pequenos, que podem vir danos maiores. Além disso, como temos que proteger a Rapitalha, eu ou você vamos ficar em desvantagem. Com a quantidade de monstros, mesmo que eliminarmos eles rápido, mais e mais vão aparecer. E nossa stamina não é infinita. E ainda tem o cachorro grande, esse que com certeza vai se problema nessa situação, Naofumi. Merda, parece que vir para cá foi uma péssima ideia, Lynx. Eu percebi. Rapitalha. Mimi, desculpa, eu não consigo pensar em nada. Meu corpo perdeu todas as forças e eu não conseguia fazer nada, Lynx. Fica de boas, não estamos querendo que você se esforce por algo assim. Apesar da situação realmente exige que você fosse mais ativa, é compreensível seu lado. Naofumi, Lynx pro chão. Ao ouvirem o comando da Mia, que se encontrava no outro lado da passagem em frente à saída do local, os dois se jogaram no chão com o Naofumi abraçando Rapitalha para a proteger, enquanto ele rolava no chão. No momento que a dupla se abaixou, Mia lançou sua espada negra diagonalmente com a lâmina se dividindo em várias seções que aumentaram o alcance da arma, que acertou a maior parte dos cachorros. Assim que os monstros morreram, Naofumi e Lynx se levantaram e correram mais rápido, ao chutarem o chão para se impulsionar, saindo da passagem, e em seguida, Sark, empunhando seu martelo, acertou um golpe na parede que desmoronou toda a passagem. Ao saírem da passagem, a dupla pode parar de correr recuperando um pouco do fôlego. Lynx. A área. É nesses momentos que se uma manifestação não tem nenhuma vantagem. Eu tô parecendo um veio cardíaco. Cof cof, a parecer que eu fumei 1 quilo de cigarros, Naofumi. Eu também. Mas bem termos que mete o pé daqui, eu sim. Realmente. Essa mina é bem mais perigosa do que parece, Lynx. Eu percebi, agora vamos sair daqui. Mia, você cuida da Rapitalha, nosso perseguido é um cachorro grande de 2 cabeças acompanhado por quase um exame de cachorros mortos-vivos, e não parece que vão nos deixar sair fácil daqui. Naquele momento, todos começaram a ouvir passos e latidos indo em direção deles. Rapitalha acabou ficando mais assustada e desesperada, cobrindo as orelhas para tentar não ouvir os sons dos monstros. Sark, meu Deus, pelo som deve ser uma quantidade semelhante a uma praga. Não vai dar pra luta contra todos desse jeito, eu sei. Felizmente, nessa situação de desgraça, a saída não é muito longe. A gente vai ter que ir agora, Naofumi.
Eu e a Sark ficamos atrás, a Lynx e Elsie vocês ficam no meio e Mia você leva a Raptalia na frente. Todas concordaram, mas logo Naofumi ficou com os olhos brilhando e em seguida ele desferiu um soco no chão agarrando alguma coisa que ele puxou para cima com muita força, tirando uma grande raiz do chão e mandando alguns cachorros que estavam no subsolo para longe. O grupo logo deu início à corrida para a saída da mina, enquanto os monstros caninos começaram a sair dos buracos próximos e a perseguir o grupo, em uma quantidade abundante. Com a formação do grupo, eles começaram a lidar com os cachorros. Sark e Naofumi, na parte de trás, paravam de tempos e tempos onde eles atacavam, com Sark usando seu martelo para causar grandes crateras enormes e lançando inúmeros dos monstros para longe. Ao mesmo tempo, Naofumi usando a velocidade aprimorada da sua armadura, atacava inúmeros dos monstros e certas partes do caminho para causar efeitos em cadeias, como derrubar várias estalactites, criar aberturas para geysers e pequenos deslizamentos de pedras, tudo que acertava os monstros e os matavam na hora. Após atacarem, Sark e Naofumi voltavam a correr repetindo esse ciclo algumas vezes. No meio Lynx e Elsie lidavam com os cachorros que saíam das paredes nas laterais tanto na direção das duas garotas e também mais à frente delas. Elsie pegou sua arma e a lançou em direção aos monstros, acertando eles e arrancando as suas cabeças. A arma da Elsie bateu nas paredes e mudou sua direção, acertando os monstros que estavam em outras direções. Quando a arma passou por cima da Elsie, a própria saltou e pegou sua arma para em seguida girar horizontalmente e acerta o chão com tanta força que abriu uma cratera no solo. E em seguida a Elsie girou e lançou um corte tão forte que fez um deslocamento de ar cortando os monstros. Lynx invocou um chicote com uma lâmina de foice e começou a usar ele para acertar vários cachorros mortos-vivos. Conforme Lynx girava a corda do chicote e atacava os monstros, lâmina começava a ficar mais quente que estava liberando ondas de fogos que acertavam os monstros mais longes. Além da corda ficar mais e mais longa, aumenta o alcance da arma, que devido à força que Lynx estava colocando no movimento da corda, estava transformando a corda em uma arma que arrancava pedaços dos monstros. As duas garotas trocavam de lado conforme atacavam os monstros, criando um caminho mais limpo para Mia poder correr. Além disso, Mia tinha dado sua máscara para a Raptalia, que estava em suas costas. Enquanto o grupo estava chegando perto da saída da mina, em uma área mais elevada, o Cerberus de duas cabeças estava observando tudo, até que ele começou a descer em direção à entrada da mina, correndo pela lateral da parede até cair em frente à entrada. Em frente a Mia teve que parar abruptamente. Enquanto os cachorros menores acabaram saindo de uma parte mais atrás da Mia, criando uma onda de monstros que parou o avanço da Lynx e Elsie. Mia pegou sua espada e atacou fazendo a lâmina se estender em direção ao Cerberus, que desviou do primeiro ataque, e em seguida avançou atacando a Mia, que teve que se desviar para o lado, e em seguida atacar com sua espada novamente cortando de raspão o monstro, que desviou e atacou de novo fazendo a Mia saltar para trás, mas ela acabou sendo acertada pela cauda do monstro que a jogou longe. Mia bateu no chão com tudo. A Raptalia acabou se soltando e rolando pelo chão, ficando a alguns metros da Mia. Rapidamente Mia se recuperou e se levantou desviando de uma patada do monstro. Mia saltou para trás e logo ela sacou as suas adagas. Ao mesmo tempo em que Mia estava enfrentando Cerberus em uma disputa difícil para a cópia de Malte. Raptalia se levantou um pouco machucada, com sua cabeça doendo. Ao perceber a situação, a pequena demi-humana ficou em choque ao ver a luta que ocorria logo ao lado dela. Raptalia olhou para o lado em busca dos outros, mas ficando mais surpresa e chocada ao ver que todos estavam sendo segurados pelos cachorros mortos-vivos, que usam sua quantidade quase infinita para manter o grupo ocupado e separado.
Não, não pode ser. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Desse jeito todos vão morrer. Eu não quero ver quem eu gosto morrendo de novo. Mas minhas pernas não se mexem. Eu achei que estava mais forte. Mas no fim, ainda sou uma criança medrosa que não consegue fazer nada para ajuda quem amar mesmo quando tem força. Raptalha estava em choque com aquela situação. A cada segundo ela começava a hiperventilar, perdendo cada vez mais as forças de seu corpo. Ela só conseguia tremer de medo. Todavia, naquele momento Raptalha ficou em choque, com os olhos arregalados, vendo sangue jorrando pelo ar, manchando o chão e caindo um pouco em Raptalha. Mia havia sido ferida em seu braço esquerdo, que havia sido mordido pelo Cerberus, mas que também saiu ferido, já que Mia ficou uma das suas adagas na cabeça dele, matando uma das duas. Mia estava sem sua jaqueta, que foi destruída, e seu antebraço estava muito machucado, ao ponto em que ela mal conseguia mexer ele. Mia. Mas que droga, que bom que a minha jaqueta era tão resistente, senão meu braço tava todo ferrado. Mia olhou para a Raptalha de canto, mas ela logo avançou no Cerberus, começando a luta contra ele de forma mais cautelosa e atraindo a atenção do monstro para longe da Raptalha, que estava sendo escondida pela máscara da Mia. Ela estava me protegendo. Todos eles estão me protegendo. Por quê? Porque eu não consigo lutar. Eu quero ficar ao lado deles e proteger quantos eu puder, mas porque eu não consigo superar esse medo. Eles vão morrer e eu não vou poder fazer nada por eles. Raptalha ficou mais e mais irritada com ela mesma, mas seu medo ainda a impedia de se mexer. A demi-humana estava vendo como Mia estava lutando com dificuldade contra o monstro Cerberus por conta da falta de um braço. Além disso, a alguns metros Naofumi, Sark, Lynx e Elsie estavam lutando contra os cachorros mortos-vivos que, além de surgirem mais e mais, os que eles eliminaram em pouco tempo se regeneram e voltaram à luta. A situação parecia estar cada vez mais tensa, e mais Raptalha ficava com medo e irritada. Ela queria ajuda a seus amigos, ajuda quem era importante para ela, e a imagem dos pais dela aparecia em sua mente. Viva! Raptalha, ao lembrar das últimas palavras de sua mãe, Raptalha rangeu os dentes e forçou cada parte dela a se mexer até que finalmente ela conseguiu se levantar e invocar seu sabre. Raptalha correu em direção a Mia e a Cerberus, mas ela usou uma pedra para correr para cima e dando um salto, caindo em cima do Cerberus, com a Raptalha fincando seu sabre na base do pescoço do monstro. O ataque repentino de Raptalha causou um alto dano no monstro, que rugiu de dor e começou a se balançar para retirar o que fosse que estivesse em suas costas. Por conta da falta da força de Raptalha, levou poucos segundos para ela ser lançada para longe, mas Mia avançou e pegou a demi-humana com seu braço ainda funcional, enquanto segurava a espada com a boca. Mia. Muito bom. Raptalha. Após colocar a Raptalha no chão, Mia pegou a sua espada, puxando-ela através de um tipo de telecinese, e desferiu um ataque diagonal, fazendo a lâmina se estender, cortando as pedras próximas e as jogando no Cerberus, que desviou para o lado, mas na sua ação ele desviou para a direita, ficando na direção do segundo ataque da Mia, que havia feito um giro anti-horário após o primeiro ataque, perdendo sua cabeça quando a lâmina passou pelo pescoço, o decapitando. Logo após a morte do Cerberus, Raptalha se soltou da Mia e correu em direção ao corpo do monstro, onde ela pegou seu sabre, que estava liberando uma aura verde. Quando Raptalha pegou a arma dela, a sua tela do ASL, em uma forma retangular deitada, se abriu sozinha com uma mensagem que dizia: habilidade desbloqueada. Ceifação das luas dupla. E junto havia uma imagem de dois espaços círculo, um ocupado pela imagem do sabre e o outro vazio. Instintivamente, Raptalha pegou a adaga da Mia, que estava fincada na cabeça do Cerberus. A Meia Guaxinim girou as armas e bateu os cabos das armas um no outro, fazendo elas ficarem cobertas por uma aura negra, e em seguida as armas se fundiram, virando uma arma de cabo longo com lâmina dupla com a parte cortante em lados opostos.
Raptalha girou a arma, liberando uma aura verde que se tornou vermelha, e logo a Raptalha girou com o corpo inteiro, desferindo um corte de energia duplo em direção aos outros. Os cortes voaram em direção ao resto do grupo, e por conta do tamanho dos golpes, vários monstros foram mortos de uma vez, mas sem afetar Naofumi, Sark, Elsie e Lynx. Raptalha. Pessoal, venham rápido. Apesar do choque causado pelo golpe da Raptalha, os 4 que estavam em meio aos monstros logo começaram a correr em direção às outras 2. Quando o quarteto estava mais perto da dupla, mais uma vez Raptalha lançou seu novo golpe em direção aos monstros, dando mais espaço para todos. Todavia, os 2 golpes lançados acabaram com as energias da Raptalha, fazendo ela começar a cair para trás, enquanto as armas se separavam. Lynx pegou Raptalha e continuou a correr, assim como os outros, com Miao puxando suas 2 adagas para ela. O grupo foi até a entrada da mina e ao saírem, Sark apertou o gatilho do seu martelo, liberando o fogo enquanto Naofumi concentrou suas energias em seu punho, fazendo ele ficar coberto de fogo. Sark, arte de martelo, quebrado de estrutura. Naofumi, arte de armadura. Punho de divisão. Naofumi lançou um ataque de fogo que voou pelo caminho da mina até acertar a parte mais profunda da mina, onde estavam os monstros, ao mesmo tempo em que Sark bateu seu martelo impulsionado na parede da mina, obstruindo a entrada, que desbordou em segundos. Após aquilo, todos ficaram olhando para a entrada até que eles caíram no chão exaustos. Sark. Puta merda, como é que uma simples mineração virou um tipo de missão de guilda? Lynx. Eu não faço ideia, minhas pernas doem tanto que eu não levanto daqui até amanhã. Elsie. Eu concordo com você, até eu tô com as pernas doendo. Raptalha. Me desculpem, ao ouvirem o comentário da Raptalha, todos acabaram olhando para a garota e a primeira coisa que eles notaram foi que Raptalha estava maior e seu cabelo e o pelo da sua cauda estava com cor mais viva, e as orelhas dela estavam levemente pontudas. Em geral ela parecia ter 14 anos naquele momento. A segunda coisa que eles notaram foi que ela estava tremendo e ainda usando a máscara da Mia. Raptalha. Se eu não tivesse demorado tanto para conseguir reagir, talvez as coisas pudessem ser diferentes. Todos ficaram quietos ouvindo aquilo. Tirando a Raptalha, todos estavam machucados em diferentes graus e não tão sérios, a não ser o braço de Mia. Naofumi, olha, você não é nenhuma guerreira ou heroína que salva todo mundo. Até há alguns dias, você era apenas uma garota doente que viveu como escrava e perdeu todos que conheceu. Você ter travado é o mais normal. Realmente, se você não tivesse travado, provavelmente teríamos conseguido sair dessa mais rápida e com menos dificuldade, mas como a Lynx disse antes, não queríamos que você não se forçasse a nada. Raptalha continuou a tremer. Mia e Elsie se olharam e foram até a Raptalha com a Mia, desfazendo a máscara, e logo elas abraçaram a Raptalha, que estava chorando e se sentindo culpada e acolhida ao mesmo tempo. Lynx ficou com um olhar sereno para aquela situação, mas logo a Lynx se jogou no chão, olhando para o céu, vendo as nuvens passarem. Acho que agora nossa equipe está totalmente formada. A Ari. Apesar de estarmos mais unidos aqui, algo me diz que as coisas vão ficar mais difíceis. Lynx, o que é que você realmente quer com Naofumi? Minha criadora é realmente complicada. Lynx olhou para seus amigos, ficando com um sorriso no rosto. Bem, se eu não perder nenhum deles, eu não me importo com os planos da minha criadora. Lynx sorriu e fechou seus olhos, tirando um cochilo, sendo notado pelo Naofumi. Em outro lugar, em um lugar escuro e inundado, havia um tipo de templo com um trono colossal no centro e sentados no trono, acorrentado ao trono e com estacas fincadas ao corpo, havia uma mulher tão grande quanto o trono, com os fios de cabelo dela flutuando. Com isso chegamos ao fim desse capítulo 2 da história. Eu espero que todos tenham gostado do capítulo em geral. Então, deixar o comentário e o link, coisa que vocês já devem ter esquecido de fazer.